A partir de agora, então, gente, a gente já está oficialmente na aula. Tem 16 pessoas. Está chegando mais gente? Esperar mais uns 2 minutos. Tá? Então, é assim, eu estava perguntando, eu queria saber de vocês, como que vocês estão se adaptando? Vocês estão gostando do estilo de aula? Está muito ruim? Está dando para aprender ou está muito distante? Como que está o negócio aí? Alguém pode tomar a palavra aí para colocar o ponto de vista? Não? Ninguém tem nada a falar? Nada a declarar? Que bom, então. Então, se a gente não tem nada a declarar, vamos começar aqui a fazer os nossos rabiscos. Hoje a gente vai continuar a aula que a gente teve semana passada, né? E deixa eu compartilhar para vocês aqui o nosso querido PowerPoint. Hoje a aula vai ser em PowerPoint. Nossa aula em PowerPoint ninguém merece. Aula em PowerPoint, nossa, estou perdidão aqui. Apresentar uma janela PowerPoint. Se eu consigo fazer um negócio diferente aqui para ajudar, porque bueno, vocês provavelmente estão vendo aí uma tela de PowerPoint aí na frente de vocês. Vamos lá então hoje. Olha só, na aula passada, não sei se vocês lembram, né? Mas assim, a gente começou, fez um monte de desenho aqui no, no Paint, né? E daí eu falei para vocês que a gente ia fazer alguns arranjos usando alguns circuitos, né? Circuitos sequenciais, né? Lembrando que a diferença de circuito combinacional e circuito sequencial é que o combinacional ele só depende das entradas, né, atuais, né? É uma combinação de portas, e um circuito sequencial sempre depende de um estado anterior, né? Quando a gente diz um estado anterior, o pessoal costuma dizer assim, circuito sequencial é aquele que sempre depende de uma memória, tá? Mas por que eles falam memória? Porque em sistemas digitais, quando você está tratando com uma situação que já aconteceu, tá? Por exemplo, há um bit, lembra? Para a gente fazer o let, né? A gente precisou usar um bit que já tinha ocorrido, né? Então, quando a gente usa alguma coisa que já ocorreu em sistemas digitais, a gente chama isso daí de memória, tá? Então, aquele bit que a gente estava utilizando, que já tinha ocorrido, era um bit que estava memorizado, né? Bom, daí eu desenhei na última aula, não lembro se vocês, não sei se vocês se lembram, tá? Mas a gente desenhou um circuitinho, né, com quatro blocos, né? Eu falei para vocês que no momento a gente não estava muito interessado em saber o que eram os blocos, mas eu expliquei que conforme a gente desse um clock aqui de descida, tá? Esse bloco tem a característica de pegar o bit que está aqui na entrada e colocar na saída, tá? Hoje eu vou até dizer para vocês que esse bloco aí, tá?
eu vou chamar essa unidade, ou esse bloco, eu vou chamá-lo de flip-flop. Tá? E, obviamente, a gente já viu os flip-flops, né? Mas seria interessante a gente dar uma revisada depois, e eu vou disponibilizar alguns links para vocês, de alguns colegas aí, que podem ajudar vocês fazerem mais revisões, né? Esse tipo de flip-flop, que quando você aciona ele através de um clock, e ele pega o dado que está na entrada dele e coloca na saída, tá? Esse é um tipo de flip-flop que a gente chama de D, tá? É o flip-flop tipo D. Flip-flop tipo D significa, esse D é de data, tá? Então, um D de data, tá? E ele funciona exatamente assim. Cada vez que eu dou uma borda de subida ou uma borda de descida no clock, tá? Ele pega o dado que está na entrada 1 dele, né? Ele passa esse cara aqui para a saída, tá? E ele guarda esse bit. Então, esse tipo de flip-flop aqui, o pessoal chama de unidade de memória de 1 bit. Tá? O que é uma unidade de memória de 1 bit, então? Imagina assim, eu ligo o circuito, vamos imaginar que esteja tudo zerado, né? Então, se está zerado, eu tô tentando aprender a mexer com o PowerPoint aqui para ficar mais fácil para desenhar. Aí eu estou apanhando um pouco. Aí tudo bem. Tá? Então, vamos imaginar aqui que na saída D, chama de saída D1, né? Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente liga o circuito, ele vai estar, em princípio, a gente não sabe que posição que está isso daqui. Por quê? Porque pode acontecer várias coisas quando você liga o circuito, né? Então, geralmente, quando você liga um computador ou liga qualquer sistema digital, antes de você ligar, existe um comando que você dá no sistema digital para normalizar todas as posições dele numa posição única, tá? Que a gente chama de posição inicial, né? Ou seja, a gente zera praticamente tudo que a gente precisa fazer nesse sistema, tá? Para a partir desse momento a gente começar a tratar os dados dentro dele. Então imaginemos assim, a gente liga um flip-flop, a gente não sabe se esse D1 aqui está em 0 ou se está no bit 1, né? Mas vamos imaginar que quando a gente liga a ele, a gente zere ele, ou seja, as saídas vão todas para 0, tá? Então, aqui, ó, se a gente tiver 4 blocos, a gente tem 4 flip-flops aqui, e esses 4 flip-flops vão para 0. Beleza. Tá? E, a partir do momento que eu colocar qualquer informação aqui na entrada, tá? Toda vez que eu colocar essa informação na entrada, vamos imaginar que eu coloco um bit 1 aqui. Tá? Quando eu coloquei o bit 1 na entrada, a saída ainda está zerada, não aconteceu nada com o flip-flop. Eu posso mudar isso daqui quanto eu quiser, que aqui na saída não vai acontecer nada. A partir do momento que eu insiro um clock nesse flip-flop, daí sim, nesse caso, esse cara aqui, como ele foi projetado para ser desse jeito, toda vez que eu coloco uma borda de descida, por exemplo, vamos imaginar que seja uma borda de descida, tá? Toda vez que eu dou uma borda de descida no clock dele aqui, o que acontece com ele? Ele simplesmente copia o estado do bit que está na entrada para a saída. Então, é aquele desenho lá que eu fiz na aula passada, né? E a gente viu que se a gente colocar uma série de flip-flops, e se a gente for dando clocks, tá? Cada vez que tem uma borda de descida, esse bit ele vai passando de um para outro, tá? E a gente chamou isso lá na aula passada de registrador de deslocamento, tá? Agora, uma coisa que é interessante é que se a gente colocar, por exemplo, 4 bits conhecidos aqui na entrada e der 4 bordas de descida no clock, 4 pulsos de descida,
Se a gente der 4 pulsos de descida, o que vai acontecer? Esses bits vão estar nessas posições. Então, se a gente chamar de D1, D2, D3 e D4, a gente vai ver que o B1, por exemplo, vai estar em D4, o B2 vai estar em D3, né, o B3 vai estar em B2, em D2, e assim por diante, e o B4 vai estar em B1. Tá? Se eu tiver um dispositivo que faça isso, ele dê 4 pulsos, coloca 4 bits, e depois ele der um pulso e consiga pegar essa informação aqui e jogar para um barramento paralelo, a gente fez nada mais do que um conversor série paralelo de 4 bits. Tá? E é onde a gente utiliza essas coisas nos sistemas digitais. É isso que a gente está aqui. Olha só, eu consegui aqui, tá, um desenho mais bem desenhadinho, tá? E ele está só reproduzindo exatamente aquele circuito que eu desenhei nessa transparência aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Quando a gente vai aprender programação, a gente vai aprender qualquer linguagem de programação, tá? O professor fala para a gente assim, bom, a gente tem que aprender umas coisas que chamam-se registradores, né? Então, o que o registrador faz? O registrador, ele guarda, é uma memóriazinha pequenininha, que guarda algumas informações. Ou ele guarda palavras, ou ele guarda bytes, ou ele guarda double word, ou ele guarda alguma função, né? Mas que função é essa? É a função da linguagem de programação que eu estou estudando, tá? A gente sabe, em computação, que existem 2 tipos de programação. Uma programação em linguagem mais próxima da máquina, né? Que a gente chama em linguagem de máquina, que a gente diz que é uma programação de mais baixo nível, ou seja, a gente vai estar manipulando bits. Né? Praticamente é isso que acontece nessas linguagens. E tem outras linguagens que estão mais próximas do ser humano, né? São as linguagens que a gente chama de mais alto nível. E essas linguagens de mais alto nível podem ser várias, tá? Por exemplo, C++, né? O J++, tá? Ou seja, existem várias linguagens, né? E a gente considera de alto nível, tá? Beleza. Mas o que acontece? Quando a gente está trabalhando com as máquinas, tem que ter uma tradução, tá? Uma tradução de uma linguagem de alto nível, que o ser humano consiga manipular e entender melhor, para uma linguagem de baixo nível. E essa linguagem de baixo nível, que é a linguagem de máquina, é essa linguagem que os sistemas digitais conseguem entender. Bom, se a gente já tem aquele conhecimento que a gente viu na aula passada de clock, que é uma referência, tá? A gente sabe já, de uma certa maneira, bem superficialmente, o que é um circuito síncrono e o que é um circuito assíncrono. Eu lembro, o circuito síncrono é quando acontece o clock em todas as referências de clock do circuito ao mesmo tempo. E ele é assíncrono quando ele depende da saída do circuito anterior para fazer o clock dele funcionar, tá? Vocês lembram também que a gente desenhou um circuitinho daquele na aula passada. Mas olha que interessante. Vamos imaginar assim que uma linguagem de programação qualquer, que vai fazer o sistema digital funcionar para realizar qualquer tarefa que a gente queira, por exemplo, mudar o canal de televisão, aumentar o volume, sei lá, fazer uma máquina parar de funcionar, fazer uma máquina desenhar alguma coisa. Isso tudo são feitos através de comandos, né? E esses comandos são feitos através de bits e bytes. E a gente tem dentro desses sistemas operacionais não só os circuitos, os pulsos, né, das referências, que são os clocks, mas a gente também tem o que a gente chama de registradores. O que esses registradores fazem? Tá? Eles guardam bits, são como se fossem unidades de memória.
E olha que interessante. Vamos imaginar aqui que eu tenha dados entrando aqui por essa entrada, tá? Então, eu vou chamar isso daqui para gente de entrada, tá bom? Tá? E como a gente está vendo que os bits entram aqui um a um, tá? Ou seja, um na sequência do outro, a gente diz que isso daqui é uma entrada em série. Tá? Olha que interessante. Beleza, uma entrada em série. O que vai acontecer com os bits aqui? Bom, não sei, vai depender do meu sistema operacional, mas esses bits aqui, obviamente, eles podem estar variando. Uma hora pode ser um bit 1, outra hora pode ser um bit 2, uma hora pode ser um bit 3 e assim por diante. O fato é o seguinte, é que se esses bits que estão variando aqui, tá? Eles têm que estar variando numa taxa de variação, tá? Que seja compatível com esses pulsos aqui, tá? Porque se ele estiver variando muito, muito rápido aqui, tá? Eu só vou conseguir pegar e trazer para dentro, tá? Desse X2 aqui, tá? Só na hora que eu tiver o pulso. Nesse caso aqui, vocês lembram? Ó, tem a bolinha, então significa que esse clock aqui, ele é sensível à borda de descida. Vocês estão vendo legal o desenho aí? Tá? Alguém pode responder, por favor, só para não ficar... Né? Tá, vocês gostam de falar mais no chat, né? Tá bom, Vitor, Miguel, vocês têm vergonha de falar, né? Beleza. Então vamos indo. Tá, 4, 5 responderam que tá legal. Então tá entendendo. Então o que acontece? Olha só. Vamos imaginar que a taxa de variação desses bits aqui, olha o que eu falei, taxa de variação dos bits, tá? Ela tá igual a essa taxa de variação de clock, porque o clock não varia de 0 para 1, 0 para 1, 0 para 1. Beleza. E vamos imaginar que eu consiga colocar um bit aqui e que ele dure sem variar até que esse clock aconteça para baixo. Depois ele pode até variar. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu tiver, por exemplo, uma palavra escrita aqui. Olha que bonitinho, olha que bonitinho. Tá? Vou fazer a palavra que o cara usou de teste aqui. Olha que bonitinho. Eu tenho uma palavra aqui, está chegando, tá? E em sistema digital, vamos imaginar que essa palavra aqui, ó, 101, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Essa palavra aqui, 101, seja um comando qualquer. Eu não sei, cara, não me interessa, só estou dando exemplo, tá? É um comando qualquer. Só que para que esse comando aconteça, tá? Eu vou ter que colocar esse comando lá no registrador, que eu estou chamando agora de registrador Y. Ou seja, olha só, eu chamei essa parte de registrador X e essa parte aqui de registrador Y. E esses bits aqui, que é o primeiro comando, eles estão em série e estão entrando aqui. Tá? Bom, ele vai variar de 0 para depois para 1, não, de 1, né? Para depois para 0 e depois para 1. Só que se eu fizer isso com 3 pulsos de clock, tá? Oh, desculpa aí. Vou deixar aqui. Tá? Se eu fizer isso com 3 pulsos de clock, esses 3 pulsos negativos aqui, ó, de descida, o que vai acontecer? No primeiro pulso, tá? Ele está acontecendo em todos, portanto, é um circuito síncrono. Tá? Esse umzinho aqui, não consegui fazer o que eu queria. Tá? Mas não tem problema, a gente faz desse jeito aqui mesmo. Tá? Esse umzinho roxo aqui, ó, é o primeiro, que é esse cara aqui, ó, tá um em cima do outro aqui, olha que bonito.
Quando eu dei o primeiro clock aí, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar para cá. Certo? Aqui, como eu liguei o circuito e eu falei que a gente zerou tudo, então estava tudo zero. Então aqui estava o X2 estava em zero, passou a ser zero para cá, quando entrou um aqui. No segundo pulso de clock, o que vai acontecer? Esse daqui, ó, todos vão fazer a mesma coisa. Esse vai pegar o que está aqui e passar para cá, esse vai pegar o que está aqui e passar para cá, e assim por diante. Tá? Então, quando eu dei o segundo pulso, que é esse cara aqui, ó, esse 1 vai passar para cá, tá? E eu vou ter um outro zero, um outro zerinho, que é o zerinho do meio lá, que vai entrar aqui. Certo? Mas veja bem, aconteceu alguma coisa no registrador Y? Sim, veja bem, aconteceu. Por quê? Ele também recebeu o clock, as descidas do clock aqui. Ou seja, o que estava na entrada dele passou para a saída. Mas como estava tudo zero, né? Então, aparentemente, não... ele tirou o zero da entrada e pôs o zero na saída. Tá? Na hora que eu tiver no terceiro pulso de clock, olha o que vai acontecer. Esse 1zinho vai vir para cá, esse 0 vai vir para cá, e esse último 1 lá, o bonitão, tá? Vai entrar no breguetes aqui. Certo? Olha que bonito. Tá? Beleza. Bom, a gente viu que esse tipo de trabalho que ele fez aqui com esses 3 pulsos de clock, ele simplesmente fez um registro de deslocamento, um deslocamento dos bits de entrada, tá? Só que eles ainda estão no registrador X. E como ele está ligado em série com o registrador Y, eu preciso de mais 3 pulsos de clock para trazer esse 1 até aqui, tá? Esse 0 até aqui, esse 1 até aqui. Então, se eu duplicar o negócio aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Se eu duplicar esse negócio aqui, ó, tá? Obviamente, se eu não tiver nada mais na entrada, ou seja, se começar a chegar, tem que começar a chegar bit 0 agora, né? Senão eu vou ter problema. Vamos fazer de conta, então, que não vai chegar a bit 0 só para a gente fazer mais complicado. Vai entrar tudo bit 1 aqui. Bit 1 verde. E eu vou colocando o pulso de clock. Eu dei 3, já trouxe esses 3 para cá. Quando eu der mais 3, realmente vai acontecer isso daqui. Todavia, entretanto e contudo, tá? Todavia, entretanto e contudo, esses 3 uns que vieram na sequência também vão entrar para dentro do negócio aqui, não vai? Então, eu vou ter 3 bits uns colocados aqui. Olha que interessante. Tá? Como que a gente... É claro, isso daqui é um circuito bem simples, bem pequenininho, para explicar para vocês qual é a utilidade, por exemplo, de fazer, por exemplo, um registrador de deslocamento. Tá? Quando eu vou dar comandos, por exemplo, ou, por exemplo, eu vou somar uma palavra com outra, por exemplo, eu quero somar 101 com 111, tá? Tem várias maneiras de se fazer isso eletronicamente, mas o que eu quero ressaltar é que os circuitos digitais, eles só conseguem fazer isso, deslocar, fazer combinações lógicas, entendeu? Transferir, por exemplo, olha só,
eu dei 6 pulsos de clock, tá? E eu sei, então, que eu trouxe uma palavra de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits para dentro disso daqui. Mas, quando eu projetei esse negócio, eu falei assim, ó, gente, só para vocês entenderem, eu projetei. Eu falei assim, ó, esse circuito aqui, ele vai estar dividido, tá? O que eu colocar no registrador Y, tá? É o registrador Y. E o que eu colocar no registrador X é registrador X. Cada um desses registradores, eles têm 3 bits. E se eu for mudando aqui? Bom, se você for mudando as coisas aqui e for dando pulso de clock, esse bit aqui vai sumir, vai deslocar esse para cá, esse para cá, esse. Se você der mais 3 clocks aqui, esses 1 vão passar para o registrador Y, tá? Então, os circuitos digitais, eles fazem exatamente isso. Qualquer sistema digital faz isso, tá? Ele pega e ele vai deslocando os bits. Para quê? Para que eu coloque os bits nos lugares certos, no momento certo, para que, eventualmente, eu faça uma operação com eles. Por exemplo, aqui, a gente fez só o deslocamento, o que a gente chama de shift register, shift register, né? Que é o deslocamento. Tá? Mas a gente deslocou todos os bits. Olha que legal, eu poderia, eventualmente, ter saídas aqui, ó, tá? Saídas aqui, todas elas, deixa eu mudar até a grossurinha da espessura dessa saída aqui, para vocês entenderem. Olha só, eu podia ter fiozinho ligado aqui, de saída. Olha que legal. E podia também, se eu fosse um cara bem inteligente, como os engenheiros que fazem esses negócios para nós, eu podia ter um circuito de controle aqui e fazer exatamente. Oh, tá difícil aqui para nós, né? E fazer exatamente o que eu chamava, ou chamei lá, de. Imagina que isso daqui é um controle e aqui sai um barramento. Tá? Então, barramento paralelo de 6 bits. Tá? Se eu tiver uma chance de no próximo clock, por exemplo, tá? Eu colocar um próximo clock aqui, eu liberar o que tem em todas essas portas para a saída aqui do barramento, para a saída do barramento lá em cima, eu fiz simplesmente um conversor série paralelo, que a gente já viu, tá? Mas não é o caso. O que eu quero fazer é pegar o comando 101, que vai para um determinado lugar do meu sistema, que eventualmente vai pegar esses 111 como sendo dados. Não sei, para fazer o quê? Sei lá, somar, subtrair, né? Fazer uma execução de alguma coisa. E é assim que os computadores funcionam. É assim que sistemas digitais funcionam. Tá? Então, olha que legal. Se eu conseguisse, por exemplo, colocar um clock aqui, tá? E esse clock, em vez de ser rosinha, eu chamava ele de especial, vou mudar a cor. Tá? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo aqui, ó. No sétimo clock aqui. Vou chamar ele de um clock especial. E se eu falar para vocês que esse sétimo clock, hein, vai pegar todas essas saídas aqui, ó, e vão converter para o barramento paralelo, vocês conseguem entender que eu acabei de fazer um conversor série paralelo? Ficou legal a explicação? Alguma dúvida com relação a isso?
É claro que isso daí é muito mais complexo, tá? Os circuitos são muito mais complexos que esse. Mas, primeiro, a gente precisa aprender o simples, porque se a gente aprender o conceito, veja bem, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Se a gente aprender o conceito do que acontece nesse circuito, tá? Vai facilitar a vida da gente para entender coisas bem mais complexas, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é assim, deixa eu pegar isso daqui. Olha só, é um outro circuito que a gente fez. Eita, nós! Esse daqui é um outro circuito que a gente fez, tá? Esse circuito, ele não é síncrono, concorda? Porque o clock, ó, você está vendo? O clock desse daqui depende dessa saída aqui. E o clock desse depende dessa saída. Bom, se eu der um circuito para vocês assim e pedir para vocês classificarem se esse circuito é síncrono ou assíncrono, o que eventualmente vocês iriam me responder? Preciso das 3 primeiras respostas aí. Quem falar no microfone mais rápido ganha meio ponto. Assíncrono. Isso. Quem que foi o cara que falou? Eu não vi? Eu. Então, eu ganhei meio ponto de média, cara. Olha lá. Só por ter falado no microfone para eu não achar que eu estou falando com ninguém. Depois você se inscreve no canal, dá joinha aí, que eu sei que é você e te dou meio ponto, tá bom? Beleza, então se o clock está sendo. Eu não te enganei, não, tá? Depois a gente conversa. Se, se o clock é assíncrono, o funcionamento do circuito é diferente. Outra coisa que vocês podem notar de diferença é que, em vez de estar usando um flip-flop do tipo D, a gente está usando um flip-flop que é aquele JK. Só que olha que interessante, o flip-flop JK, quando ele tem tanto a porta J quanto a porta K levadas para o nível 1, forçosamente, tá vendo? Estou colocando nível high aqui. É uma característica dele. Ele funciona exatamente igual o flip-flop tipo D. Tá bom? Então, a tabela verdade dele fica praticamente igual se a gente colocar o J e K em nível 1. Só para lembrar vocês. Tá? Bom, mas daí o que dá para a gente ver aqui? Olha que legal. Vamos imaginar o clock aqui, ó, e a gente vê, tá, que o clock é aplicado só aqui, certo? Quando eu aplicar o clock aqui, o que ele vai fazer? Ele vai copiar o dado, que é o 1 aqui, tá? Pro negócio de saída. Concorda? Só que esse negócio de saída aqui, então ele vai para 1, o que é 0. E o Q barrado? Bom, o Q barrado é exatamente o contrário do Q0. Né? O Q0 barrado, no caso. Tá? Então, se aqui vai para 1, obviamente aqui fica em 0. Tá? Beleza. No próximo clock, tá? Isso daqui vai mudar, não vai? Vai mudar para 0. E esse daqui vai para 1. Então, quando ele vai para 1, o que vai acontecer? Ele vai ativar aqui, ó, o outro clock, o outro flip-flop. Tá? E se a gente for analisar o diagrama de tempos disso daqui, ó, a saída Q0, ela vai ficar alterando, porque é borda de subida aqui, né? Ela vai ficar alterando, né, no dobro do tempo do clock. A Q1 aqui, que é essa segunda, vai ficar alterando no dobro, tá, do tempo do clock. Só que o tempo do clock para ela não é esse daqui, é esse daqui. Vocês entenderam? Ó, o clock para o Q1 é o Q0. Tá? E o clock para o Q... O clock
para o Q2 é o Q1 barrado, né, no caso. Se a gente for ver. Então, aqui é aquilo que a gente chamou, na aula passada, de divisor de frequência. Por quê? Se dobra o tempo, divide a frequência por 2. Tá? E olha que legal. Então, a gente tem a frequência do clock dividido por 2, aqui. A frequência do clock, tá? Dividido por 4 aqui. Não é assim? E a frequência do clock dividido por 8 aqui. Tá? Então, nos sistemas digitais, mesmo nos sistemas sincronizados, tá? Tanto no sincronizado como no assíncrono, a gente pode ter vários clocks com frequências diferentes, que a gente tira de circuitinhos parecidos com esse, atuando em diferentes momentos. Ou seja, fazendo com que alguns circuitos, por exemplo, só façam determinadas tarefas 8 tempos de clock depois, por exemplo. Entendeu? Ou, sei lá, 256 pulsos de clock diferentes. Vocês estão entendendo? E é isso que faz os sistemas digitais terem muita utilidade. Tá? E é esse o papo e a explicação daquele texto que eu pedi para vocês lerem sobre clock de CPU de computador. Né? Quando a gente fala que em cada pulso de clock você faz uma operação, por exemplo, de transferência de bit, vamos imaginar nesse circuito, a gente precisou de 3 pulsos de clock para colocar o 101 dentro desses 3 primeiros registradores aqui, ou desses 3 primeiros flip-flops. Daí a gente precisou de mais 3 pulsos de clock, tá? Para colocar esse 111 aqui nesse lugar e deslocar o 101 para esses outros. Tá? Ou seja, o tempo de clock aqui, tá? O tempo para colocar tanto essa função quanto esse dado dentro dos registradores vai ser 6 ciclos. Vocês concordam? Tem sistemas que, em vez de entrar nos registradores em série, eles entram em paralelo. Portanto, com um clock só, eu teria condição de colocar essa palavra de 6 bits, por exemplo, totalmente aqui nos registradores, e bastava só um clock se fosse um circuito de alimentação em paralelo. Tá? Então, veja bem, o que é vantajoso? Eu colocar a instrução no computador ou no sistema de maneira paralela ou de maneira serial? Bom, depende da frequência do clock que eu estou usando. Certo? Claro. Não adianta nada eu ter uma alimentação paralela que leva 1 segundo para fazer a alimentação, enquanto que eu tenho uma serial, tá? Que faz isso com um clock muito mais rápido, tipo assim, um clock a cada 1/60 de segundo. Ou seja, enquanto eu levo 1 segundo para colocar 6 dados, por exemplo, em paralelo dentro do sistema, no outro, eu vou levar 1/60 disso. Ou melhor, não, mais, né? 6/60. Tá? Porque eu preciso de 6 pulsos de clock. Mas o tempo do pulso de clock é muito mais rápido. Eu vou dar 6 e ainda vai ficar faltando 54 pulsos para eu trabalhar. Vocês estão entendendo? E dá para fazer outras coisas. Por isso que, vejamos, quando você coloca um HD no teu computador e o HD conversa em paralelo, tá? Por exemplo, o IDE, né, que tem aquele barramento de dados paralelo,
Para ele ficar tão rápido quanto o SATA, o clock do paralelo tem que ser maior. Mas o SATA, ele foi programado para ser serial, porque o clock de transferência de dados no barramento serial SATA, tá, é muito mais rápido. Entendeu? Os caras evoluíram nisso. Tá bom? Então, quando você vai analisar um sistema digital, você tem que estar pensando nisso. Como que vão acontecer as transações em série ou as transações em paralelo? Qual é o clock que eu estou usando para fazer as transações? E a gente acabou de ver agora por que que dentro do mesmo sistema digital a gente consegue ter vários circuitos trabalhando com clocks diferentes, tá? E eles podem trabalhar assincronamente ou sincronamente. E mais, eles podem ter circuitos assíncronos dentro lá do circuito e circuitos síncronos ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Só vai depender de você casar, né, os tempos de clock para variações menores com os tempos de clock que você vai variar, por exemplo, mais rápido, tá? Acontecem problemas? Sim, tá? Por exemplo, é muito fácil você trabalhar com circuito síncrono que tem o mesmo clock quando os circuitos estão no mesmo equipamento, concorda? Aí fica bem mais fácil. Por exemplo, eu tenho uma área do meu sistema digital que faz um determinado processamento, tem um monte de circuito ali, tem os clocks deles, bonitinho, né? Mas eu posso sincronizar esse clock com outra área do meu sistema digital que tem outros clocks, com outras frequências, outro barramento, dá para fazer tudo certinho e mais, dá para sincronizar os dois com muita facilidade, tá? Agora, imaginemos que eu tenha um circuito digital aqui, tá? E depois eu tenho do outro lado da cidade, esse cara aqui, do outro lado da cidade, olha que bonito, tá? Outro circuito digital. E esses dois circuitos digitais aqui são diferentes, tá? Dentro deles, obviamente, tem vários circuitos síncronos e assíncronos, não tem tanto problema, mas assim, ó, eu tenho que saber certinho quando que inicia os dados que eu vou receber desse aqui, tá? Para pegar os dados certos. Eles vão ser síncronos ou assíncronos? Bom, depende. Eu posso ter o que eu chamo de uma transmissão de dados assíncrona, tá? Mas eu também posso ter uma transmissão de dados síncrona, tá? Ah, como assim, César? É muito fácil. Vou pegar aqui esse sistema digital aqui, os dois, tá? Eu não sei o que é, pode ser um computador ou alguma coisa. Esse sistema digital... Oh, não é bem isso que eu queria. Estou perdido. Mas vocês vão entender. Esse circuito tem uma placa aqui, ó. É um outro sistema digital dentro do sistema digital e é uma placa Ethernet, tá? E eu tenho nesse outro do lado de cá, do lado direito, tá? Uma outra placa de rede, tá? E aqui, o que que eu tenho? Em vez de ter esse raio aqui, tá? Eu vou colocar um cabo de Ethernet. Olha que bonito. É um cabo de Ethernet. Geralmente, cabo de Ethernet é aquele cabinho azul. O que que vai acontecer, então? Olha só. Tem tudo a ver com o sistema digital, isso. Ah, professor, mas isso é rede de computador. É rede de computador, mas tem tudo a ver com o sistema digital. Tá? Então dá para a gente entender já como que funciona o esquema aqui. Olha aqui.
O sistema Ethernet, ele é um sistema síncrono, ou seja, eu tenho aqui a transmissão de uma palavra antes, tá? De um lugar para outro, que vai determinar o começo ou o final. Lembra aquele 101 lá que eu falei do exemplo de sala de aula? Vou imaginar que esse 101 aqui seja uma palavra de sincronismo, tá? E o... Tinha feito o roxinho. Tá? E o 111 fosse os dados propriamente dito, eu queria... Caramba! Tem que clicar fora. Fala, Miguel. Escorregou aí? Olha que legal. Então, o que acontece? E esse 101 vai entrar aqui e tá vendo? Ah, outra coisa que é importante, né? Pô, no cabo Ethernet, a transmissão que a gente está fazendo é uma transmissão serial. Beleza? Tá. Então, na placa de Ethernet, ele vai receber os dados de maneira serial. Ele tem que saber contar os bits, concorda? Para saber, ó, isso daqui é uma palavra que eu uso de sincronismo. Então, só a partir do momento que eu checar que essa palavra eu recebi ela certinho, que a partir de então eu vou considerar o que está entrando como sendo dados. Só que é o seguinte, os dados vão ter que ir por uma memória, por exemplo. Não é assim que a gente aprendeu lá em OBCLM? Ou vai aprender? Os dados, eles têm que ir para uma memória. Tá? Então, esse circuitinho que é a placa de rede aqui, ela vai ter que, primeiro, receber o sincronismo, tá? Saber que é sincronismo. A partir de então, liberar uma entrada de memória aqui, fazer a seleção de um endereço de memória, para ela conseguir pegar esse 111, tá? E passar aqui para guardar esse 111 na memória. Tá vendo? Imagina que esse 111 fosse a foto da Olivia Newton-John. É uma loirinha da minha época, bem velha pra caramba. Tá? Então, o que vai acontecer? Tá? Para guardar a foto dela na memória, eu vou ter que endereçar um endereço de memória. A gente nem está trabalhando aqui com endereçamento. Mas o que eu quero trabalhar é que essa mensagem teve que detectar esse 101, ou seja, ele converteu isso daqui, ele entendeu isso, colocou num registrador dele e disse para a placa assim, meu, isso daí é sincronismo. A partir daí, o que vier é dado. Quando o dado começou a chegar, ele falou assim, ó, o dado está entrando, dado vai para a memória, eu vou setar endereço 1 da memória e vou mandar você para lá. E no circuito o dado veio para cá. Acabou. Veja bem, existe uma diferença entre o clock que está trabalhando nessa placa com o clock que está trabalhando nessa placa. Portanto, a transmissão, em princípio, era para ser uma transmissão assíncrona, certo? Mas como eu mandei uma referência, tá, para que essa placa identificasse como que vai transmitir, eu posso considerar que essa transmissão é uma transmissão pseudosíncrona. Tá? Isso não precisa decorar, não, tá? Ou aprender, é só presiocronar, tá? É uma transmissão que depende de uma referência. Mas é assim, cara, o clock que está acontecendo aqui, ele não está sendo dado no mesmo momento que os clocks estão sendo dados aqui, para que essa palavra, né, os dados, comecem a correr pela linha. Então, existe uma sincronicidade, mas ela é plesiócrona, porque tem um atraso, tem uma diferença. Se a gente fosse desenhar
né? O clock, eu acho que eu puxei ele aqui, ó. Se a gente for desenhar o clock dessa placa e embaixo colocar o clock da outra e a gente for sincronizar certinho, tá? Olha só, eu vou dar um zoom aqui, a gente vai ver que tem uma diferençazinha, tá? Essa diferençazinha, ela, com o passar do tempo, né, a quantidade de transmissão que vai acontecer, quantidade de bits, essa transferenciazinha, ela começa a dar um atraso maior, tá? Olha só. Conforme, quanto mais bits eu vou transmitindo, ela vai se deslocando um pouco, tá? E vai ter um determinado momento, tá? Que ela vai deslocar tanto que você vai eventualmente perder um pulso, né? Você perde um bit. É como se tivesse um bit defasado, né? Só que, gente, num sistema de transmissão digital, à distância, que nem a gente está fazendo via rede, eu não posso ter esses bits aqui atrasados, concorda? Porque atrasado é assim, ó. Imagina que eu esteja transmitindo uma palavra qualquer, né? Eu até brincava, né? Eu brinquei com vocês já, né? Eu estou transmitindo uma palavra chamada banana, né? Cara, se cada, ah, cada letra dessa fosse um bit, eu tivesse, no momento, um deslocamento de um negócio aí, eu ia receber uma palavra assim, concorda? Não tem nada a ver com a primeira, né? Então, isso a gente precisa de tempos em tempos, os sistemas digitais, quando eles são assim, tá? Eles têm um sistema para descartar um bit, tá? Por exemplo, eu descarto esse cara aqui, ó, né? E daí eu sei que eu estou recebendo uma palavra anana, né? Mas eu sei que tem um bit fora, tá? Então daí tem algoritmos que podem eventualmente até corrigir a palavra, tá? Insertando, inserindo um B aí, ó, é um B falso. Ele só vai fazer em função dos bits recebidos, tá? Mas tudo bem, isso daí não tem muito a ver com o que a gente está aprendendo, tá? No caso de registrador de deslocamento, mas tem no momento para eu entender certinho o que é o síncrono e o que é o assíncrono. E detalhe, veja que interessante. Se a gente for um pouco esperto, tá? Eu só estou colocando o clock aqui de entrada, concorda? E fixei aqui as, as entradas J e K desse flip-flop em 1 para ele fazer essas alternâncias, né? Qual que é a diferença básica e interessante desse flip-flop aqui, JK? É porque ele tem uma saída Q e tem uma saída Q barrado. Ele tem uma saída que é o oposto da saída principal. No flip-flop tipo D, ele pega o dado que está aqui na entrada, ele tem uma entrada só, tá? O clock, e tem uma saída só. Ele é a memória que a gente chama de memória de um bit. Quando ele recebe um pulso de clock, ele consegue pegar o que está aqui e colocar para a saída. Esse cara não. Ele vai invertendo a saída e olha o que ele proporciona para a gente. Tá? Se a gente pegar de Q2, Q1 e Q0, nesse divisor de frequências aqui, tá? Eu vou preencher esse divisor de frequência aqui com, com valores reais dos bits. Tá? Só para a gente entender uma coisa legal. Só no diagrama de tempos, tá? O que eu estou fazendo nada mais é do que colocando o bit aqui, ó, no tempo que ele... Aqui não, né? Ele acontece.
Nossa Senhora. E agora ferrou de vez. Tá? Gente, vocês vão entender isso daqui. Olha o que eu fiz, só para vocês entenderem. Eu peguei nos espaços de onde tem os níveis aqui, tá? E coloquei os zeros e agora eu vou colocar os uns. Tá? No Q0, Vinícius Becker. No Q0 não era 1. Ah, aqui é. Sim, muito obrigado pela atenção. É que eu não pus o 1 ainda, né? É. Desculpa aí, moçada. Isso daqui eu fiz para ver se vocês estavam prestando atenção na aula. Às vezes vocês ficam aí, ó, fica assistindo outra coisa aí, não presta atenção na aula. Ó, não vou fazer em todos, mas até aqui eu acho que já vai dar para vocês entenderem o breguetes aqui. Então aqui, ó, costumeiramente, tá. Olha que interessante. Nesse primeiro tempo aqui, tá, que nada acontece, eu tenho minhas saídas todas, Q0, Q1 e Q2, tudo em zero. Tá? Isso daqui é a mesma coisa de que eu pegar esse, tá vendo? Vocês não estão lendo aí, mas aqui entre esse K e Q0 aqui tem um negócio chamado CLR, tá? Então, esse CLR é uma nomenclatura para clear. Tá? Clear, clear. O que o clear faz? Ele zera todas as saídas keys. Lembra aquele reset que eu falava? Ou aquela situação inicial, quando você liga, que todos os sistemas digitais têm e zera tudo, para não confundir, né? Para, de repente, não usar coisa que não é para usar? É isso aí. Então, olha só que se a gente começar a ver o funcionamento só das formas de onda, olha aqui. Vocês lembram como que a gente contava em digital? Olha só, 0, 0, 0, 0, 0, 1, tá? 0, 1, 0, continua 0, 1, 0, tá? Depois, aqui, ó, 0, 1, 1, continua 0, 0, 1, 1, tá? Olha que legal esse daqui, ó. 1, 1, 0, 0. Gente, se eu for fazer isso tudo aqui, vai chegar até um momento aqui, ó, eu vou ter o 1, 1, tá? E depois, nesse momento, eu vou ter de novo o 0, 0, 0. Esse 0, 0, 0 não é essa situação inicial aqui? Ou seja, se eu continuar dando clock para cá, tá? Eu vou continuar fazendo essas mesmas formas de onda. Vocês concordam comigo, não concordam? Então, o que que vai acontecer? Olha só, eu acabei de montar um circuito que ele conta, né? Ele conta de 0, 0, 0 até 1, 1, 1,
né? E depois ele volta no 000 e continua e vai contando, tá? Olha só. Isso daí também é um circuito que a gente pode chamar de contador, tá? Então, o que é um circuito contador? Um circuito contador, ele faz uma contagem, tá? Baseado em flip-flops, tá? E óbvio que existem circuitos mais complexos que esses contadores, né? Nesse caso, eu classificaria esse circuito como sendo um contador assíncrono, tá? E ele conta até que número? Ó, ele conta de 0 a 7. Concorda? Depois começa 0 de novo. Bom, se ele conta de 0 a 7, ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou repetir. Se ele conta de 0 a 7, ele conta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Portanto, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pô, se ele consegue contar 8 dígitos, a gente chama esse cara aqui de contador módulo 8. Fácil, muito fácil. Tá? Ah, é um contador módulo 8. Ah, legal. Putz, mas ele conta para cima ou conta para baixo? Ah, ele conta para cima, de 0 a 7. Então, ele conta de uma maneira decente. Tá? Poxa, César, então você está me dizendo que, além de contadores que contam, contadores módulo 8 que contam de maneira crescente, tem contador que conta de outra maneira? Sim. A gente tem circuitos que contam de modo decrescente. Módulo 8, sim, ele conta exatamente o contrário. Ah, mas como que eu vou fazer para esse cara contar o contrário? Bom, vamos pensar. Se eu sair daqui, tá? Ele conta de 0 para 1, 1, 1. E se eu fosse um cara esperto e invertesse todas as saídas aqui, ó? Opa, não vai dar para desenhar. Vou botar um desenho aqui, ó. Olha só, se eu fosse um cara espertão, tá? E barrasse tudo isso aqui, ó. Se eu barrar o 0, o que eu vou ter? 1, 1, 1. Não é? E se eu barrar o 0, 0, 1, o que eu vou ter? Vou ter 1, 1, 0. Ó, não é 1, 1, 0 aqui? 1, 1, 0. Nossa, então se eu barrar todas as saídas Qs aqui, colocar a porta NOT aqui, eu vou fazer ele contar de cima para baixo, do maior para o menor? Sim. Ah, mas não preciso fazer isso, eu já tenho o Q barrado aqui, não tenho? Tenho, então é só tirar a informação do Q barrado. Ah, mas eu estou tirando o clock dele também. Ah, tudo bem, não tem problema nenhum. Você mata 2 coelhos com uma causadada só. Então, os caras que fazem projeto de contadores, eles fazem isso. Né? Mas para que eles fazem contadores, gente? Para que se coloca contador no circuito, no sistema digital? Para contar, certo? Mas para contar para... Oi? Alguém perguntou algo aí ou foi engano? Tá bom. Então ninguém perguntou nada. Vocês estão entendendo, então, como que é o esquema para fazer um contador? Então, quando a gente estava fazendo aquela aulinha lá de revisão de binário, né? E eu coloquei lá uma contagem no quadro,
e falei, pô, isso daqui é uma contagem binária, olha, a gente conta de 0 até, né, no caso eu usei módulo 16, né? Vocês lembram? Porque eu contava, tinha mais um bloquinho aqui, né? É a mesma coisa que fazer um outro cara aqui, ó, tá? Para contar de 000 até 1. Lembra que eu falei do binário? Legal. Só que além disso daí, né, se a gente for usar o binário para representar só os símbolos decimais, a gente tem que fazer o que a gente chama de binário codificado. Nossa, que feio. Codificado para decimal. Tá? Olha só, binário codificado para decimal. O que significa isso? Tá? Que é aquele famoso que a gente conhece, o BCD. Tá? O BCD nada mais é do que um contador, em vez de ele contar até 1, né? Que o 1 é o que a gente chama de hexadecimal, lembra? Ele vai até o 9, depois A, B, C, D, E e F. Daí ele volta para o 0 de novo. Como que a gente faz, então? Porque se eu montar um módulo 16 aqui certinho, desse jeito, montado desse jeito, ele vai contar de 0 até 1. Tá? Como que os caras fazem para resolver esse problema, então? Bom, é fácil. Eles fazem o seguinte, qual que é, até onde eu quero que ele conte? Ah, eu quero que ele conte até o algarismo número 9. Tá, o que é o algarismo número 9 em binário? É 1, 0, 0, 1. É isso? Deixa eu desenhar aqui. Número 9. 1, 0, 0, 1. Tá? Por quê? Esse daqui é um binário. Deixa eu pôr um Bzinho. Tem jeito de pôr Bzinho para baixo? Não. Não tem problema. Tá? Esse é binário, né? 1, 0, 0, 1. É o 9 em binário, né? Daí, o próximo seria 1, 0, 1, 0. Olha o que é gostoso dos sistemas. É que a gente tem jeito de combinar todos eles, né? Por exemplo, eu não posso pegar, colocar um circuitinho aqui, eu não sei que circuito que é, tá? Na realidade, até sei já, né? Você também sabe, mas você não importa no momento, porque a gente já fez. Olha aqui, eu pego um circuito combinacional, tá? E digo que quando eu chegar nessa combinação aqui, 1, 0, 1, 0, tá? Eu tenho uma saída só que vai para nível 1, tá? A minha saída é S de sapo, tá? Concorda? Eu faço um circuito combinacional com portas lógicas, tá? Que na hora que chegar nessa condição, somente nessa condição, eu tenho 1 aqui na saída, tá? E se eu pegar esse 1 da saída, vai ser 1 cor-de-rosa. Tá? Esse 1 da saída, bonito pra caramba. Não é roxo, é cor-de-rosa que eu quero. Aqui, pink. Tá vendo esse 1 da saída aqui? Quando eu chegar nesse momento, eu vou ter o que aqui? Né? É claro, agora já é módulo 16. Né? Então, eu vou ter uma saída Q3. Que não está aqui, eu vou ter que fazer, né? Porque tá bem, né? Q3, né? Aí você fala assim, pô, mas os caras são tudo chato, por que eles mudam Q0, Q1, Q3? É para complicar a vida do aluno mesmo. Podia ser mais simples, né? Daí é porque daí fica complexo, demora para você entender, o cara ele se julga superior,
Então, é por isso que ele coloca tudo assim complicado. Tá? Mas, na realidade, o entendimento é simples demais. Olha, eu teria 0 aqui, 1 aqui, 0 aqui e 1 aqui. Se eu pegar esse 1 nesse momento, tá? E simplesmente colocasse ele ligado desses clears, opa, pô, eu não parei de desenhar, por que que isso é? Gente, eu ainda vou comprar uma mesa digitalizadora. E daí eu vou poder, em vez de escrever com o mouse aqui, eu vou ter o rabisco de caneta. E daí vai ficar mais bonitinho. E mais um aqui. Ó, se ao mesmo tempo eu pegar esse 1 e colocar no clear de todos, o que vai acontecer com todas essas saídas aqui? Todas elas, nesse momento, forçosamente, todas as saídas vão para 0. Bom, se vão para 0 nessa posição, significa que quando o contador módulo 16 chegar na contagem de 9, na próxima contagem ele vai zerar tudo. E vai começar tudo de novo. Olha que legal! Então eu criei um contador que faz o quê? BCD. Tá? É assim que eles fazem. Mas por que fazer um contador BCD? Por quê? Porque assim, ó. Lembra, eu desenhei isso na lousa para vocês. Isso daqui é um display de 7 segmentos, tá? Tá desenhado assim porque foi assim que tá desenhado, tá bom? Eu podia pegar uma foto bonitinha e tal. O que acontece nesse display aqui? Se a gente colocar em algumas situações certas, a gente vai obter aqui a luminescência nesse seguidor de números. Tá? Por exemplo, vamos imaginar que eu queira fazer o número 2. Se eu quero fazer o número 2, eu tenho que acender, se eu não estou errado, esse número 2, esse, certo? Esse. Aí vocês falam para mim se é o número 2 que está aparecendo aí para vocês. Esse. E esse. Vocês concordam comigo que se eu acender esses segmentos aí que a gente está vendo, eu vou criar o número 2? Tá? Então, esse display aqui, tá? Ele tem um nome especial. Como ele tem 7 segmentos, o pessoal deu um nome para ele de display 7 segmentos. Tá? E o que ele representa? Por exemplo, se eu pedisse para vocês no laboratório, coisa que eu não vou pedir, né? Para vocês... mas a gente tem software, dá para fazer por software também. Tá? Mas, ó, se eu pedisse para vocês montarem um contador desse, olha só, tá? Que mostrasse para mim os números de 1 a 9 a cada pulso de clock, eu desse, tá? E esse pulso de clock, em vez de ser um pulso gerado, né, bonitinho, fosse um pulso que eu desse no dedo, ou seja, um contador mesmo, mostrando. Eu teria que fazer esse circuito bonitinho, fazer esse negócio aqui para zerar, né? Depois do 9, no 10 ia zerar, tá? E colocar nele um mostrador, um display.
E o display seria algo parecido com isso. Só que esse display aqui, ele é um display de 7 segmentos. Ou seja, ele tem 7 entradas diferentes. Cada uma das entradas dele, tá? Ele está montado aqui dentro para acender um único segmento. E tem 2 tipos de displays, tá? De 7 segmentos. Tem um que a gente chama de anodo comum e um que a gente chama de catodo comum, tá? Bom, de onde vem esses nomes, anodo e catodo? Anodo e catodo, eles vêm da eletrônica, tá? Tem um dispositivo eletrônico que chama diodo, tá? E ele tem uma característica interessante. Ele funciona assim. Ele só conduz corrente se ele estiver diretamente polarizado. Tá? Aí você fala assim, nossa, não estou entendendo nada, eu não quero fazer eletrônica. Mas é só essa coisinha aqui para vocês entenderem como que funciona. Tá? Tá? Esse é o símbolo do diodo. Tá? Olha só, esse lado aqui do diodo, onde tem... Eu acabei de fazer esse fiozinho aqui. Ele está meio torto, mas dá para entender. Esse lado aqui, ó, ele não parece uma letra A. Então, esse lado aqui é o que a gente chama de anodo. Tá? Isso é um símbolo, ele não é assim, óbvio. E esse lado que eu acabei de fazer o fiozinho agora, tá? Ele parece um K, né? K de catodo. Olha que bonito. Tá? E aqui, o que é interessante? É assim, ó, o catodo, ele só, para colocar eletricidade nele, para ele funcionar, você tem que colocar aqui negativo. Tá? Então, o catodo você tem que colocar negativo. E no anodo você tem que colocar positivo. Então, aqui é negativo. E aqui positivo. Tá? Se você fizer isso, tá? Colocar positivo e negativo numa bateria, por exemplo, tá? Esse dispositivo aqui, ele acende. Tá? Beleza. Então já está dizendo assim, ó, tem 2 tipos de segmento, anodo comum e catodo comum. O que significa anodo comum e catodo comum? Eu vou aqui na internet, deixa eu ver se eu pego uma figura mais... display, espera um pouquinho só. Imagem. Eu procurei por display 7 segmentos, imagem, e achei uma imagem legal aqui que dá para a gente brincar. Tá? Eu sei que está meio desfocado, tá? Mas eu acho que dá para entender aqui. Ó. Veja bem, esse display de 7 segmentos, ele tem que ter, né, 7 entradas para cada um dos segmentos. Tá? Segmento A tem essa entrada aqui, ó. Segmento B tem essa entrada. Segmento C tem essa entrada aqui. Segmento D tem essa entrada. E olha o que está acontecendo com os catodos. Lembra que o ladinho do K aqui é catodo? Eles estão ligados, todos os catodos estão ligados num lugar só, tá vendo? Tá? Que aqui ele chamou de terra. Tá? E aqui, ó, ele ainda forçou e colocou outro terra. Pô, o que significa dizer assim? Que se todos os catodos estão ligados no segmento terra, e a gente entenda que o terra é um negativo, vamos pensar assim, esse tipo de configuração é o que a gente chama de
catodo comum, porque todos os catodos estão comumente ligados no terra. Bom, então, se o catodo está ligado tudo junto e está ligado no terra, e o terra é o que a gente chama de negativo, aqui é o negativo. Certo? Significa dizer que se eu colocar o nível 1 aqui na entrada B, o que vai acontecer com todos os LEDs? Nada. O único LED que vai acender é esse que tem 1 aqui, tá vendo? Que é um nível positivo, tá? E está passando para o nível negativo. Então, esse daqui vai acender, tá? Mas eu não quero que tenha um só aqui. Eu preciso que acenda para fazer o número 2, eu preciso que acenda também esse A. Eu tenho que pôr um aqui. Eu preciso que acenda o G. Então, eu tenho que pôr um aqui no G. E assim por diante. Bom, e se ele for anodo comum? Se o display de 7 segmentos for anodo comum, significa o contrário. Todos os anodos vão estar ligados num ponto comum, e esse ponto comum não vai ser negativo, tá? Porque são anodos, para eles estarem diretamente polarizados, né, para funcionar, os anodos todos têm que estar no positivo. Então, em vez de ground aqui, eu tenho que colocar um potencial positivo, e que em circuitos eletrônicos, eles chamam de VCC, por exemplo, tá? Ou mais VCC, alguma coisa assim. Tá? E, no caso, dependendo da construção do circuito integrado, dos circuitos integrados que a gente está trabalhando, isso daqui pode ser 5 volts, pode ser 12 volts, pode ser 3 volts. Vai depender de uma coisa que a gente vai falar na aula que vem. Na aula que vem, a gente vai falar sobre famílias de circuitos integrados, tá? Então, o que está rolando aqui? Olha só, eu tenho um negócio que transforma 4 bits, né, que são as contagens em binário, codificado para decimal, que é aquele contadorzinho que a gente fez aqui, ó, tá? Para um negócio que vai ter que ser 7, né, porque ele vai ter que, cada um daqueles números vai ter que acender segmentos diferentes, né, para fazer isso. Bom, como que a gente faz, então? Daí os caras, mais 4 minutos de aula só, gente. Ó, os caras inventaram que para cada segmento teria um circuito combinacional certinho, único, tá? Para que acendesse o segmento. Ou seja, olha que legal. Bom, vamos fazer assim. Se eu quisesse... Olha que legal. Se eu quisesse que acendesse o número 2, tá? Eu ia ter uma contagem assim. 0, 0, 0, 0, né? Vamos começar com 0, 0, 0, 0. Bom, se eu quisesse que acendesse o display aqui fosse 0, para formar a palavra 0, que é o número 0, eu teria que acender esse cara, tá? Esse cara. Eu posso pedir para que vocês vão colocando aí no chat, tipo assim, estou presente, estou presente, estou presente, estou presente, para eu fazer a chamada? Beleza. Vocês ficaram a aula inteira esperando só isso daí, né? Sacanagem, moçada. Olha só,
Quando eu faço pergunta, os caras demoram para responder. Agora, quando eu peço presença, tudo presente, 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 presente. Tá bom, então. Beleza, vocês. Olha só. Então, para aparecer o 000, o cara tinha que fazer um circuito aqui, que nos 7 segmentos só acendesse o A, o B, o F, o E, o L, ou seja, para esse 0000, ia ter 7 saídas, né? Com o que ia representar aqui que ia ter 1. Mas isso a gente já sabe fazer, é um circuito combinacional normal. Só que os caras fizeram para essa situação, para essa situação, para essa situação, entendeu? Para essa situação. É tudo circuito combinacional, lógico, que a gente já conhece. Tá? E aqui na saída, a gente tem, obviamente, né? 7. Cadê o... A gente tem 7 saídas. Tá? Só que eles pegaram isso tudo, gente, e juntaram. Tá? Juntaram num negócio só. Tá? Eles pegaram todas as entradas possíveis, juntaram num negócio só, tá? E esse negócio, em vez de ter assim um circuito separado, é tudo o mesmo circuito, tá? Os caras colocaram 4 entradas. É, 4 entradas, tá? 7 saídas. Sete, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 7 saídas. E chamaram isso daqui, esse circuito inteiro aqui, tá? De decodificador de BCD para 7 segmentos. Entendeu? E foi exatamente isso que os caras fizeram. Eles pegaram o breguete todo aqui, tá? E fizeram isso aí da melhor maneira possível. Tá? Ah, como eles construíram? Bom, daí existem decodificadores de 7 segmentos, moçada, com várias maneiras de se produzir o circuito, tá? E deixa eu parar. Aí, agora vocês vão ver o cara mais bonito da face da Terra. Entendeu? Então, existem várias construções, tecnologias possíveis para você fazer o circuito integrado que faz essa decodificação de 7 segmentos. Tá? E cada família de circuitos, que nem processador, não tem o Intel que faz de um jeito, tem o AMD que faz de outro. Então, só que esses circuitos são técnicas que eles usam, tá? E daí na aula que vem a gente vai falar sobre essas técnicas para vocês conhecerem. Tipo, quais são as famílias que a gente chama, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. Eu até, inclusive, já comentei já. Eu acho que na primeira e segunda aula eu até tinha comentado quando eu falei dos níveis lá, né? Vai lá, André, escreve seu nome aí, fica tranquilo. E você só estava jantando, né? Você não estava cuidando das crianças, lavando louça para a mulher, né? Para o pai, né? Então você pode pôr presença. Então, e daí o que acontece? Cada tipo de tecnologia, né? Que nem o TTL, por exemplo, é uma tecnologia feita a transistores.
tá? Que a gente chama transistor to transistor logic. É lógica de transistor para transistor, tá? Então, ela tem umas características, tá? E antigamente era muito lento, então a gente vai falar na aula que vem. Mas daí tem a tecnologia CMOS, por exemplo, né? Tecnologia mais moderna, precisa de menos potência, né? Esquenta menos, né? Tem vantagens e desvantagens. Daí tem, sei lá, SMD, que é um outro tipo de FGA. Quer dizer, existem um monte de tecnologias de fabricação de circuitos, tá? Então, os decodificadores, eles são feitos dentro dessas famílias. As portas lógicas, também. Os flip-flops, também. Os displays de 7 segmentos, também. Então, se você está construindo um sistema digital com determinada tecnologia, quando você for colocar um display de 7 segmentos, você tem que colocar o display de 7 segmentos que atenda àquela tecnologia que você está montando, né? Se você for colocar memória, você tem que colocar uma memória que seja compatível com o sistema que você está fazendo, né? Se você vai ter que colocar um circuito para gerar clock, né, que a gente não falou ainda, mas tem circuitos que geram a frequência de clock para você, através de um cristal, por exemplo, da oscilação de um... naquela vez na sala de aula, eu lembro que eu expliquei para vocês até como que eu conseguia gerar, né, uma referência de clock a partir da rede elétrica. Lembra que eu falei para vocês? Então, porque tem uma variação de frequência lá de 60 Hz, né? Ou 60 ciclos por segundo. Dá para a gente usar aquilo até para fazer referência para relógio, né? Concorda? Porque as nossas horas, elas têm base 60, né? Concorda? A gente faz 12 horas, 30 minutos, 15 minutos, é tudo múltiplo de 6. É um sistema hexagonal, né? Ele não é um sistema decimal, né? Então, isso tudo a gente aprende onde? Sistemas digitais, circuitos digitais. Né? Fazer relógio, nossa, fazer um relógio digital. É legal, dá para fazer com computador, entendeu? Uma referência da rede, fica bonitinho. Beleza, moçada? Alguém quer falar comigo aí, falar um oi, um tchau, não, dar um beijo nas crianças? Não esquece de assinar meu canal, quem ainda não assinou, assina meu canal, porque eu preciso chegar a 1 milhão de subscribers, 1 milhão de assinantes para eu ganhar aquela plaquinha lá do YouTube bonito, tá? Se você quiser, a minha área de membros ainda não foi liberada, né? Mas as doações podem ser de 200 a 2.000 reais. Agora, se você quiser ser o Blaster Master, daí a gente vai fazer a possibilidade de ser doador de 5.000 reais. Tá bom? Ninguém vai falar oi para mim, tchau. Não, boa noite, assim, pelo chat, cara, ficou horrível, né? Fala assim. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Obrigado, James. Muito obrigado. Eu fico muito feliz quando vocês vão falando boa noite. Ninguém tem nenhuma pergunta? Boa noite, professor. Boa noite. Ninguém tem pergunta? Ninguém quer puxar o saco? Trazer maçã? Não? O senhor está gravando as aulas também, professor? Então, eu estou gravando as aulas. Estou gravando e disponibilizando. Todas as aulas que eu dei até agora estão disponibilizadas, tá? Tanto lá no portal da FAM, se você entrar lá, você vai lá em plano de aulas e você vai ver que tem link para as aulas gravadas, tá? Foi essa porcaria aqui que você está vendo, tá? Porque não dá para fazer melhor que isso devido à minha limitação. Mas se você quiser ver as aulas anteriores, pode ver. Esqueci de avisar. Eu vou colocar vídeo, cara, para uns caras aí do YouTube aí também que dão aula legal, cara. E eu acho que é bom para vocês terem mais fontes de estudo, tá bom? Beleza. Respondeu? Mas então, professor, é até bom aí que você está publicando aí as aulas, porque tanto semana passada quanto essa daqui eu tive problema aí na conexão, caiu, ficou um tempinho fora e acabou retornando. Então é complicado.
Não, eu sei, Giovanni, é assim, ó, a gente está tentando fazer da melhor maneira possível, tá? Devido às restrições que a gente está tendo, tá? A minha aula aqui é exatamente a mesma aula que eu daria para você na tua frente, tá? Então, às vezes o pessoal confunde, fala, a gente está tendo EAD. Não, vocês não estão tendo EAD, vocês estão tendo aula com o professor, né? Só que o professor não está na tua frente. Mas assim, a gente está interagindo, né? É que vocês não perguntam nada, né? Vocês ficam tudo paradão aí, eu nem sei se vocês estão prestando atenção, né? Mas é assim. Então, a gente está fazendo melhor, e as aulas estão gravadas lá, eu estou disponibilizando o material para vocês estudarem também, tá? Tem o livro, né? Não sei se... você vê na primeira aula? Ó, esse é o livro que a gente está... Tá, Giovanni? Só que assim, cara, o que eu acho importante, principalmente vocês que estão começando o curso, eu acho importante falar isso para vocês. Olha só, informação a gente tem um monte, né? Você vai em qualquer curso, qualquer professor, qualquer livro que você pega, ele tem uma certa sequência para ensinar. Você concorda? E eu ensino na minha sequência. Então, o que eu preciso fazer com vocês e o que a gente faz com os alunos é orientar os alunos para atender a nossa sequência de ensino. Não sei se você está entendendo. Porque se você pegar o livro e se for ler esse livro de sistemas digitais, cara, é assim, se você ler o livro inteiro, bonito, beleza, você vai ter a sequência certa que o autor do livro fez para que você aprendesse, certo? Só que, no meu caso, eu não uso a mesma sequência do livro. Eu uso módulos do livro, coloco na sequência que tanto a coordenação quanto a faculdade julgam, né, que é necessário para que vocês tenham conhecimento para prosseguir nos estudos. Porque você não está tendo só a minha matéria, concorda? Então, a gente vai juntando as coisas, né? Tem coisa que eu não estou falando aqui porque o professor de outra matéria já deu. Tem coisa que eu relembro, né? Porque o cara já deu em outra matéria. Tem coisa que eu falo assim, ó, isso daqui vocês não vão usar aqui comigo, mas lá na frente vai fazer falta em determinada coisa. Então, na realidade, o que o professor, na minha concepção, né? A gente é como se fosse um consultor, tá? Então, você está tendo a aula, a gente explica para você o que a gente quer que você entenda, a gente dá os subsídios, a gente explica para você, diferentemente de um EAD, né? Porque EAD você tem lá aulinhas pequenas de 10 minutos. Valeu, Gustavo, tchau, tchau. De 10 minutos, entendeu, Giovanni? É meio complicado, não é EAD. Eu jamais gostaria de comparar isso daqui com EAD. Tá bom? Mas não fica preocupado, não, tá? A gente vai levar, você vai ter todas as possibilidades de aprender da mesma maneira como se eu estivesse com você. Tá bom? Isso para todos, tá? Isso eu garanto. Alguém mais tem alguma pergunta aí? Alguém quer falar alguma coisa? Me presentear com alguma coisa, por exemplo? Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar a gravação, porque já acabou o horário, tá? Deixa eu só dar um stop aqui.